Depois de um tempinho, cá estou. Que o Senhor Deus, de uma maneira muito especial, continue abençoando esta igreja, ao pastor Jabes, que é amigo e companheiro, esposa e toda a sua família. Que o Senhor Deus continue com as mãos estendidas. Deus é bom demais. Venha no domingo da ressurreição. Eu estive lá agora em Israel e vi um negócio interessante que eu não sabia. O pastor Jabo já foi, já viu. O sepulcro, né? Que acho que é 80% de chance de ser o sepulcro, né? Que Jesus foi sepultado. E o guia falou aquela abertura assim do lado esquerdo, tipo uma janelinha, né? E ele disse, essa janelinha era que se acreditava para que a alma saísse, né? Antes dos 3 dias. E se quisesse saber que o morto estava lá dentro, era só olhar pela janela. Entendeu? Não precisava remover a pedra. Olhar pela janela, você sabia que o defunto estava lá dentro. E daí, pastor? E daí que você não vai ver pela janela. O sepulcro está aberto. Venha domingo comemorar. Tem crente que quer olhar pela janela. Ele não está mais lá. A porta se abriu, a pedra rolou. Ele está vivo. Você não olha pela janela porque você crê que o sepulcro foi aberto e ele ressuscitou. Amém? Ali tem os DVDs de mensagens como esta aqui. O cego de Jericó, o homem que enxergava pelo ouvido. Preguei no Fogo para o Brasil. De Betel ao Jordão, tem aqui a mensagem de Camboriú, Jubileu de Prata, o bronze resgatado, Deus conhece sua voz, essa que eu quase perdi a cabeça, uma geração, uma ferramenta e um profeta. Passa ali, R$10 se você quiser abençoar e ser abençoado. Abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Marcos, no capítulo de número 6. É a ressurreição dos sonhos. Eu estou vendo ali, 2015, o ano dos milagres. Então, capítulo 6 de Marcos, Eduardo Silvana, que Deus abençoe, de maneira especial. Capítulo 6, nós vamos ler o versículo 35. E como o dia já fosse adiantado, seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram, o lugar é deserto, e o dia está muito adiantado. Despede-os para que vão aos campos e aldeias circunvizinhas, e comprem pão para si, porque não têm o que comer. Ele, porém, respondendo, lhes disse, dá-lhe voz de comer. E eles disseram-lhe, iremos nós, e compraremos 200 dinheiros de pão para lhe darmos de comer? E ele disse-lhes, quantos pães tendes? E de ver. E sabendo-o, eles disseram, 5 pães e 2 peixinhos. Ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em grupos sobre a erva verde. Assentaram-se, repartidos de 100 em 100 e de 50 em 50. Amém? Existem 2 multiplicações de pães e peixes nos evangelhos de Marcos e de João. Ou seja, Jesus fez 2 multiplicações de pães e peixes. A diferença que existe entre as 2 multiplicações, a primeira, que é esta, foram 5 pães e 2 peixes. A segunda, foram 7 pães e alguns peixes. A primeira, sobraram 12 cestos. A segunda, sobraram 7 cestos. A primeira multiplicação alimentou 5.000 homens. A segunda, 4.000 homens, fora mulheres e crianças. A primeira multiplicação, quem deu os elementos para serem multiplicados foi um garoto. A segunda
foram os próprios discípulos. O que tem de igual nas duas multiplicações é a circunstância. Todas as duas, o lugar era deserto. A noite havia chegado e não havia o que dar para eles para comer. Ou seja, o palco é igual, um lugar deserto. Então, glorifique a seu Deus, confie nele, porque quanto mais difícil ficar, mais perto está do milagre. O lugar deserto é o palco preferido de Deus para fazer o milagre. Destacam-se aqui neste texto 4 personagens dentro do contexto deste milagre. 4 personagens. O primeiro personagem é Jesus. O segundo personagem, em um todo, é claro, são os discípulos. O terceiro personagem, a multidão. E o quarto personagem, o garoto. 4 personagens destacam-se aqui no palco do milagre, no texto em apreço. O primeiro, Jesus. O que devemos considerar no personagem Jesus para começarmos? Se você ler o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, no capítulo 6, coincidência, João narra o mesmo milagre. João descreve o mesmo episódio, mas veja a conotação que ele dá. Lá, os discípulos disseram: despede a multidão, para que vão aos campos e aldeias circunvizinhas e comprem algo para comer. Jesus disse: dá-lhe voz de comer. E eles disseram: iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pães para darmos a estes para comer? Então Jesus perguntou: quantos pães tendes? Veja a narrativa de João. Diz a Bíblia, no versículo de número 5. Então Jesus, levantando os olhos, vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe, o mesmo que ele falou lá: onde compraremos pão para estes comerem? Olha que coisa linda do verso 6. Mas Jesus dizia isto para experimentar, porque Jesus sabia o que ia fazer. O que considerar no personagem Jesus para começarmos? Num lugar deserto, com a noite chegando, o dia avançado, sem nada para dar o povo para comer. O que considera? Jesus sabe o que vai fazer. Você não foi atraído para o deserto por um neófito. Você não foi atraído para o deserto por um inexperiente. Você não foi atraído para o deserto por um homem. Você não foi atraído para o deserto por um louco. Você foi atraído para o deserto por aquele que sabe o que vai fazer. Ele não só sabe o que vai fazer, mas como fazer, a hora que vai fazer e o jeito que ele vai fazer. Tem milagre de Deus para você. Jesus sabe o que vai fazer. Neste lugar deserto, nesta luta que você está passando, Jesus sabe o que vai fazer. Consideramos o primeiro personagem. O segundo, os discípulos. E os discípulos, pastor, eles disseram assim: iremos nós e compraremos 200 dinheiro de pão para darmos a este para comer? Veja que diferença. Enquanto Jesus sabe o que vai fazer, os discípulos tinham apenas uma ideia. É errado, pastor? Claro que não. Você é ser humano. Você pensa, conjectura, analisa, raciocina, vê o teu estado, vê sua condição, sua capacidade, as circunstâncias. Então você começa a imaginar. Você começa a conjecturar. E daí, pastor? E daí, meu filho? Eu tenho um negócio para lhe dizer. O quê? Deus não cabe dentro da tua mente. Deus não cabe aqui. O dia que Deus couber dentro de nossa mente, vamos procurar outro Deus, porque este é pequeno demais. Deus, segundo a Bíblia, é para além do que pensamos. Abraão, no capítulo 15 do livro do Gênesis, dentro da tenda começou a conjecturar.
Eu tenho isso, eu tenho aquilo, mas não tenho herdeiro, e tudo que eu tenho, já sei para quem vai ficar. Vai ficar para o meu servo, o Damasceno Eliezer, gente boa, fiel, tal. E quando Abraão está conjecturando, a voz bradou de Jeová dizendo: sai de dentro da tenda. Vem aqui para o lado de fora que eu tenho uma palestra contigo. E o Abraão saiu, ele disse: agora saí. Olha para cima e comece a contar as estrelas, se é que as pode contar. Por certo, Abraão tentou e não conseguiu. Disse: Jeová, não tem como. Ele: pois é, assim será a tua família. Este garoto, este servo que tu está dizendo, ele não será o teu herdeiro, mas o herdeiro eu vou lhe dar das tuas entranhas. Agora é necessário que tu saia de dentro da tenda, porque tenda é espaço demarcado, limitado. Deus não trabalha dentro de espaço demarcado e limitado. A tua promessa não cabe dentro da tenda. Saia, vem para o lado de fora, olha para cima, que tu vai ver o Deus que vai te surpreender. Glória a Deus. Neste lugar deserto, Deus vai te surpreender. É mais ou menos assim. Se você veio para este culto e virá para os outros subsequentes, e vai vir de fusquinha, linguagem alegórica, para encher o bagageiro do fusquinha de bênção, você está vindo com o carro errado. Peça uma carreta emprestada se tu não tiver. Por quê? Porque Deus vai te surpreender. Deus tem coisas grandes para a tua vida. Deus não trabalha como você pensa, mas trabalha do jeito que Ele quer trabalhar. Primeiro personagem, ele sabe o que vai fazer. Segundo personagem, tem apenas uma ideia. Terceiro personagem, a multidão. E esta, pastor, coitada, tem ideia nenhuma. A única coisa que a multidão sabe é que ela foi parar ali porque seguiu Jesus. A única coisa que a multidão sabe é que ela só está ali porque Jesus foi para lá. Ela viu ele atravessando sobre as águas do mar, num barco. Ela deu a volta e disse: só está ali por causa de Jesus. E aí? Eu vim seguindo ele. Mas o dia já avançou. Pois é, eu vim atrás dele. A noite está chegando. Pois é, eu vim seguindo ele. Não tem comida. Pois é, mas eu estou atrás dele. O negócio está apertado. Eu sei, mas eu estou de olho nele. Como você foi parar nessa prova? Olha, eu vim seguindo ele. Eu rejeitei isso por causa dele. Eu renunciei isso por causa dele. Eu não quis isso por causa dele. Isso aqui também eu não quis por causa dele. Quando eu vi, estava no deserto. E agora? Agora não tem ideia nenhuma. Eu só sei que eu estou atrás dele. Oh, glória ao nome de Jesus. E o que é que ele tem para lhe dizer, multidão, a respeito disso? Ele tem isso para lhe dizer: não há ninguém que largue pai ou mãe para me seguir, que não receba 100 vezes mais nesta vida, e quando terminar, ainda dou-lhe a vida eterna. Você pode não ter ideia nenhuma do que vai ser feito, mas aquele que te atraiu para o deserto já tem o jeito de operar um milagre na tua vida. Glória a Deus. Jesus sabe o que vai fazer. Os discípulos têm apenas uma ideia. Olha, a multidão não tem ideia nenhuma. E o garoto, quarto personagem, o garoto sabe, quem sabe, o que vai fazer. O garoto sabia, quem sabia, o que ia fazer. Por quê? Porque Jesus disse assim: quantos pães tende? E de ver. Depois eu vou dizer por que Jesus mandou eles verem. E de ver. E de ver quantos pães tende. Aí, por certo, o garoto se apresenta. Aquilo era o lanche dele. Mas é uma loucura, pastor. Um garoto que está com 5 pães, 2 peixinhos, é um lanche dele? É. E o que leva aquele garoto a entregar o lanche, se só dava para ele? Meu filho, o pastor Jabes anunciou aqui, começa hoje, tem amanhã, tem depois de amanhã, tem domingo, vem segunda. E daí? E daí que esse garoto, ele ouviu nada mais,
Nada menos do que o maior pregador que já pisou neste planeta. Jesus. E daí, pastor? E daí? Você não pode ouvir Jesus falar hoje e voltar para casa com 5 pães e 2 peixinhos. Aí vem amanhã, ouve Jesus falar, aí volta para casa com 5 pães e 2 peixinhos. Aí vem sábado, ouve Jesus falar, aí volta para casa com 5 pães e 2 peixinhos. Aí vem domingo, 6 da manhã, ouve Jesus falar e volta para casa com 5 pães e 2 peixinhos. Aí vem à noite, ouve Jesus falar, aí volta para casa com 5 pães e 2 peixinhos. Você não quer milagre? Por que, pastor, não quero? Você tem que se desprender. O garoto ouviu Jesus falar, adquiriu fé e disse: na minha mão só serão 5 pães e 2 peixes, mas na mão dele dá milagre. Na minha mão vai ficar essa mesma quantia. Na minha mão vai ficar essa mesma quantia. Mas se chegar na mão dele, vai haver milagres. Por quê, pastor? Porque o milagre aqui é da multiplicação. Não é do trazer à existência o que não existe. Se o milagre é da multiplicação, tem que ter pelo menos um pouquinho. Porque é multiplicação. Pastor, se não tiver nada. Se não tiver nada, não tem multiplicação. Por quê? Faz a conta. Nada vezes nada. 3 vezes nada. Não dá para multiplicar nada por nada. Para que haja multiplicação, tem que ter alguma coisa. Mas Deus não tem poder. Deus tem poder de trazer à existência o que não existe. Mas o que multiplicar, ele não tem como, porque não tem nada para multiplicar, tem que ter alguma coisa. O Elias chegou na viúva de Serepta, disse: me dá água, se vou buscar, aproveita e me dá comida. Ela disse: não posso, não posso. Eu vim buscar 2 cavacos, 2 gravetos de pau. Pela quantidade da lenha que eu vim buscar, o senhor imagina o tanto de comida que eu tenho para fazer. Vou fazer a última refeição. Comeremos, eu e meu filho, e depois morreremos. Ele diz: morre não. Vai morrer se comer a comida e não me der um pouco. Mas vou lançar o desafio. Presta atenção. Crente da prova. Para ganhar vitória, entra mais na prova ainda. Olha o desafio. Elias disse: vai, faça primeiro. Faça primeiro o bolinho para mim. Vai. Aí ela foi e fez. Eu fico olhando a cara daquela viúva. Olha para o filho, olha para o bolinho. O estômago ronca e olha para o profeta. Olha para o profeta, olha para o bolo. Olha para o filho, o estômago ronca. Se comer e der um pouco para o filho, morre. Agora, se entregar para o profeta, vai ter milagre. Oh, Deus está esperando que você abra mão. Porque se tu não abrir mão do pouco, vai ficar pouco para sempre. Ela disse: toma. Aí eu acho a Bíblia, ela é uma coisa crível. Não é incrível. Incrível que não se crê. A Bíblia é um livro crível. A Bíblia diz assim: comendo ele daquela comida. O milagre só veio depois que ele comeu. Comendo ele da comida, disse: vai, porque não vai faltar o azeite na botija e a farinha na panela, até que haja chuva em Israel. Segura, meu filho, se o terreno está seco, Deus está dizendo: vai ter milagre até começar a molhar. Oh, glória ao nome de Jesus. Tem que ter um pouquinho. A viúva de Eliseu: meu marido era crente, fogo puro, marchava com varão, era do reteté, mas adquiriu dívidas, e agora morreu, e os credores que eram meus filhos com pagamento. Eliseu: sim, também estou duro. Declara-me o que tu tens. Se tua serva não tem, nada vezes nada. Eliseu: se você não tem nada, eu nada tenho. Ela diz: a não ser uma botija com um pouco de azeite.
Eliseu disse: é o suficiente para o milagre. Vai pegar vasos, mas não pegue pouco. Pegue muito, porque vai multiplicar o pouco que você tem. É noite de milagre. Esta campanha começa com noite de milagres na tua vida. Oh, glória ao nome de Jesus. Então nós temos 5 pães e 2 peixes. Verso 41, verso 42, do capítulo 6, está escrito que eram 12 discípulos e 12 cestos. A conta é fácil. 12 dividido para 12, um cesto para cada. Mas os elementos, há uma defasagem, porque eram 5 pães e 2 peixes. 5 mais 2, 7. Para 12, 5. Sabe o que Jesus faz? Está escrito. E ele pega os pães e parte. Não diz que ele parte os peixes, porque quando ele vai falar do milagre quando ele vai falar do fermento dos fariseus, ele diz: lembram quantos pães eu parti? 5. Ele só parte os pães. Ele parte os 5 pães. Por que ele parte os pães? Porque milagre não vem para quem quer ficar inteiro. Crente inteiro não tem milagre. Milagre é para quem quer ser partido. Oh, bendito é o nome de Jesus de Nazaré. Ah, pastor, sou assim mesmo, não mudo, eu sou desse jeito. É preciso partir. Deus rejeita um crente inteiro, mas não consegue rejeitar um aquebrantado. Eu não sei por que esse medo de ir na casa do oleiro. Não, pastor, a casa do oleiro, deixa eu te dar uma notícia, uma informação. Pode ir tranquilo. Por quê? Na casa do oleiro não tem lata de lixo. E você não vai ver ninguém com a vassoura e pazinha na mão varrendo caco de vaso para jogar fora. Segundo Jeremias 18, lá todo vaso que se quebra, na mão do oleiro é reaproveitado. E ele amassa e faz de novo. Pastor, e se quebrar? Descanse. Ele amassa novamente e refaz. E se quebrar? Descanse. Ele amassa novamente e refaz. Pastor, e se for a 5ª vez que se quebra? Descanse. Ele é longânimo, paciente. Ele amassa de novo e ainda vai lhe dizer: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Agora o que vai determinar é o tempo de forno. Cada um queima segundo a sua necessidade. Uns queimam de acordo com o que tem que ser queimado. O tempero do vaso está no tempo de forno. Lembra da mulher que chegou, onde Jesus estava jantando, por trás dele, levantou os vestidos de Jesus, dobrou os joelhos e tampou-lhe de beijo, jogou um coentro, mexeu o cabelo, fez aquela lambança, e lágrimas, e um coentro, e beijo. Imagina aquele pé empoeirado, e ela também ali, o cheiro de um coentro exalou. Porque a adoração dos outros incomoda quem não gosta de adorar. E o fariseu olhou, e diz o texto: e pensando consigo, ele não falou, porque Deus não precisa que você fale para ele saber o que você vai falar, e nem eu. Pensando consigo, disse em seu coração: se este fosse profeta, saberia qual é esta mulher que está fazendo isso com ele. Aí Jesus disse: Simão, uma coisa tenho a lhe dizer. Diga. Uma vez eram 2 devedores, um devia mais, outro devia menos. Não tendo como pagar a dívida, o credor perdoa a dívida de ambos. Qual desses será mais grato? Deu por certo que aquele que devia mais? Ah, Jesus, disseste bem, porque tu sabes julgar. Desde que essa mulher chegou, tu não tira o olho. Desde quando ela está aqui atrás, dobrando os joelhos aqui, me beijando aqui, você não tira o olho. Pois bem, então lá vai, Simão. O que foi? Eu entrei em tua casa, tu me saudou com ósculo santo. E esta mulher, desde que chegou, não para de beijar meus pés. Eu entrei em tua casa, tu não me deu azeite. E ela me trouxe um coentro puro.
Tu não me deu toalha para secar as mãos e ela me seca os pés com os cabelos. Você está preocupado com o que ela está fazendo? Sabe por que ela está fazendo isso, irmão? É o que Jesus estava querendo dizer. É por causa da dívida dela. Assim é aqui no nosso meio. Cada um tinha uma dívida. Eu não sei porque aquele irmão está tanto dando glória a Deus. O culto não está nem tão fogo assim. É porque tu não sabe a dívida que ele tinha, meu Deus. Eu não sei porque aquela irmã chora tanto, mal começou o hino. Não tem tanto poder assim, você não sabe qual era a dívida da coitada. Eu não sei porque aquele jovem fica numa alegria na hora da mensagem. E a palavra não é nem tão profunda assim. É que tu não sabe a dívida que ele tinha. Você não sabe se ele não conseguia ficar 2 dias sem cheirar 3, 4 papelotes. E não tinha clínica de recuperação que dava jeito, mas Jesus libertou. Você não sabe se aquele homem não conseguia ficar sem se prostituir. E hoje ele é esposo de uma mulher. Ele constituiu família. Você não sabe. O problema, meu filho, é que todos nós tínhamos uma dívida. E que ele sabe o que mais? Ninguém podia pagar. Só ele. Porque nossa dívida não seria paga com ouro nem com prata. Mas ele pagou. E tirou a cédula que era contra nós e a cravou na cruz. E disse: quem estava devendo não deve mais. Eu estou pagando a dívida. Você pode aplaudir ao Senhor, tua dívida está paga. Quebra. Tem que quebrar. Tem que aquebrantar. Os pães são partidos. 5 pães. Subsintende que temos 10 pedaços. E os peixes, pastor? Ele não parte os peixes. Os peixes ele reparte. Por que ele não parte os peixes? 2 razões. Número 1. Peixe na Bíblia é salvação. E salvação não se vem pela metade. Ou recebe inteira ou não recebe. Você não pode dar a alma para o diabo, o espírito e o corpo para Deus. Você não pode dar o corpo para Deus, a alma e o espírito para o diabo. Você não pode dar o espírito e o corpo para o diabo e a alma para Deus. Deus quer a tua alma. Deus quer o teu espírito. Deus quer o teu corpo. A tua alma para viver eternamente. O teu espírito para ligar-te com Deus. E o teu corpo para o Espírito Santo morar. Segunda razão pela qual ele não parte os peixes, porque a Bíblia diz que eram 2 peixinhos. Como você vai servir um peixinho partido? Você desfavorece quem vai ficar com a parte da cabeça, só pega a cartilagem. E vai favorecer a parte da cauda, que vai ficar a parte maior. Então você serve o peixinho inteiro. E por que você serve o peixinho inteiro? Porque aí a pessoa que recebe o peixinho escolhe por onde vai começar a comer. Sabe o que Jesus está dizendo? O milagre quem faz sou eu. Mas te dou o privilégio de você escolher por onde você quer que eu comece um milagre na tua vida. Oh, glória a Deus. Ele faz. E está dizendo, quer que eu comece aonde? Hein? É nos teus sonhos? Eu começo. Ou é nos parentes de longe? Eu começo. Nos parentes de perto? Eu começo. Ou é na vida do filho? Eu começo. É no teu ministério? Eu começo. É na tua trajetória? Eu começo. São nos teus projetos? Eu começo. Quem faz sou eu. Agora escolha aonde você quer que eu comece o milagre. Fechado está. Fechou? Fechou. Dividiu. Dá os cestos dos discípulos. Aí Jesus disse: faça a multidão se assentar em rancho de 100 e de 50. Isto é de uma singularidade impressionante. Como, pastor? Jesus é ordeiro. Ele podia fazer chover pão para todo mundo. Ele disse: eu quero todo mundo sentado. Por quê? Porque no versículo 32, 33 diz assim: e olhando a multidão, teve compaixão dela, porque estavam como ovelha que não tinha pastor. O milagre só vai acontecer por causa da multidão. A multidão é o alvo do milagre. Eu não posso chegar aqui nessa noite e dizer assim: está chovendo milagre, pega o seu. Milagre tem endereço. Oh, glória a Deus. E Deus é um Deus ordeiro. Deus trabalha com ordem. Eu acho lindo. Você vai ficar em silêncio no que eu vou dizer.
Você não consegue imaginar o tamanho de Deus, né? Ninguém consegue. A Bíblia diz que ele é imensurável. Para você ter uma ideia, ele senta lá no céu e a terra é os cabelos dos seus pés. O estrado onde ele põe. Ele é muito grande. O céu dos céus não comporta a sua glória. Mas esse Deus é tão ordeiro. Ele é tão... Mas é lindo. Ele é tão ordeiro. Que quando o pastor que ele põe sobre vocês para cuidar, traça a liturgia do culto. O pastor Jabe diz, vai começar às 19h30 e vamos terminar às 21h30. Esse Deus que você não consegue imaginar o tamanho, sabe o que ele faz? Ele submete-se à liturgia e diz, fiquem tranquilos que eu vou operar e fazer o que eu quero dentro desta liturgia. Por quê, pastor? Muito simples. Quem representa Deus na terra não é o querubim, não é o serafim, não é o arcanjo, não é o Gabriel. Somos nós. Imagine se nós representássemos Deus numa bagunça. Cadeira virada por tudo quanto é lado. Sem hora para começar, sem hora para terminar. Uma zoeira toda. Sabe o que o marido não crente da mulher crente ia dizer? Isso aqui, ó. Não quero você naquela igreja. Por quê? Porque você não tem hora para voltar. Vai naquela outra. Por quê? Porque aquela outra eu sei a hora que tu vai chegar. Eu gosto do Deus daquela igreja. Por quê? Porque ele respeita. Oh, glória. Senta sobre a erva verde. Em um grupo de 100, de 50. Porque aquele que vai operar o milagre já te marcou como alvo. Vai vir milagre de Deus para a tua vida aí. Sentados estão? Sim, Senhor. Podem começar a distribuir. Lá vão eles. Como é que está aí, Pedro? Rapaz, aqui parece que tem uma padaria. Como é que está aí, João? Aqui é a mesma coisa. Quanto mais pão tira, mais pão tem. E aí, Tiago? Aqui é uma peixaria. Quanto peixe mais tira, mais peixe tem. Como é que está aí, André? Rapaz, que coisa terrível. O cesto não está cheio, mas também não está vazio. E aí, Felipe, que não precisava de 200 dinheiro, nada, rapaz. Aqui parece uma mina de pão. Quanto mais pão tirar, agora olha para cá. Os cestos continuavam do mesmo tamanho. Preste bastante atenção. Os cestos não cresceram, nem ficaram profundos. Os cestos continuavam do mesmo tamanho. E o que era grande, pastor? Grande era o milagre. O cesto do mesmo tamanho. Grande era o milagre. O que acontece, pastor? Você e eu ficamos do mesmo tamanho. Grande é o agir de Deus na nossa vida. Grande é o milagre de Deus na tua. Continue do mesmo tamanho. Grande é o agir de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória ao nome de Jesus. Oh, bendito seja aquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Oh, glória ao Deus Todo-Poderoso. E foram distribuindo. E a Bíblia diz, até que todos se fartaram. Diga para o irmão, totalidade. Que é isso, pastor? Ninguém saiu reclamando. Comi só um pedacinho. O Pedro me deu só um pedaço de pão. Pedi mais o Tiago. O Tiago disse, não, chega. Não vai dar para todos. Aonde tem a mão de Deus, a fartura. Aonde tem a mão de Deus, não vai haver falta. Porque a medida dele é sacudida, recalcada e transbordante. Eu profetizo sobre a tua vida as 3 medidas de Deus:
sacudidas, recalcadas e transbordantes. Eu profetizo sobre a tua casa as 3 medidas de Deus: sacudidas, recalcada e transbordante. Eu profetizo sobre o teu trabalho as 3 medidas de Deus: sacudida, recalcada e transbordante. Eu profetizo sobre teus sonhos as 3 medidas de Deus: sacudida, recalcada e transbordante. Eu profetizo sobre teu ministério as 3 medidas de Deus: sacudida, recalcada e transbordante. Eu profetizo sobre os teus filhos as 3 medidas de Deus: sacudida, recalcada e transbordante. Satanás, eu profetizo sobre a igreja do Bom Retiro a partir deste ano as 3 medidas de Deus: sacudida, recalcada e transbordante. Aplauda ao Senhor. Aplauda ao Senhor. Ora candalama xúria. Ora candalamai. Fica de pé. Ora cantalama. Revacianda. Rematuri cantai. Aleluia. 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 Pastor, eu quero na minha vida. Eu quero, saia do teu lugar que eu quero orar pelo milagre de Deus na tua vida. Deixa teu lugar aí e vem aqui à frente que eu quero orar por você. Andecomasteja. Anderevas. Anderematuri cantas. Anderevas. Aleluia. Aleluia. A ressurreição de sonhos. Aleluia. E o milagre da ressurreição. Aleluia. Tem que haver milagre na ressurreição. Oh glória. Oh glória. Oh glória. Oh glória. Oh glória. Oh glória. Ande vasi. É mais. Ei, chori cantas. Renamachúria. Aleluia. 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 Oh, glória a Deus. Dende canto revas. Emana canto choriandas. Ele canto remassúria. Aleluia. Oh, glória ao nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Ai, recebendo, vai recebendo. Eu te abençoo com todas as sortes de bênçãos que estão escondidas em Cristo Jesus. Seja agora cheio da presença do Deus Todo-Poderoso. Sonhos que estavam adormecidos, que estavam mortos, a voz de Deus ecoa no sepulcro de teus sonhos, como ecoou no sepulcro de Lázaro, e ele grita: sonhos, vem pra fora. Renderei. Aleluia! Aleluia! Eu já posso ouvir a voz do teu sonho. Milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória. Eu te abençoo.
mãos assim. Estenda as mãos. Oh, glória a Deus. Eu profetizo com toda a convicção que me é dada pelo Espírito Santo de Deus. Teu sonho não vai morrer. E se algum sonho aqui estava morto, a conjugação estava, não está mais. Oh, glória ao nome de Jesus. Você não vai e ninguém vai olhar pela janelinha do sepulcro para ver se seu sonho está morto lá dentro. A pedra já rolou, a voz já bradou, e teu sonho está vivo. Ressuscitou. Receba. Fecha a tua mão para adorar.